faço porque é o certo, faço porque é o correto, faço porque é a vontade de Deus. Esse episódio, dessa vez, não é para te motivar, não. Esse episódio é para te trazer uma realidade que algumas pessoas estão confundindo nos dias atuais e principalmente nas inovações que as igrejas estão trazendo para dentro do corpo. E isso eu vou dizer em relação ao ministério. É para você que quer entrar no ministério da igreja, para você que já está no ministério e para você que está pensando nisso aí. Existem muitas pessoas que querem entrar ou que já entraram pelos motivos errados. E nós vamos adentrar sobre esse assunto e mostrar quais motivos você não deve entrar no ministério, mostrar a seriedade e a realidade de um ministério e mostrar também como e qual sentimento você tem que entrar dentro de um ministério. Já vou dizer, pode ser que você não goste desse episódio. E por mim tá tudo bem, porque eu vim aqui trazer a palavra de Deus e a realidade de algo que muitos pensam que é um oba-oba, muitos pensam que é algo prazeroso. Bem, a gente vai se aprofundar e eu vou mostrar para vocês que isso é uma decisão muito importante. Não é somente sobre você, mas é muito mais sobre Ele, sobre Deus. Vamos lá? Eu vou começar a dizer para vocês, então, alguns motivos que as pessoas entram no ministério e alguns motivos que não são legais. O primeiro deles é campeão, é para se aparecer, é para estar diante do púlpito, ali no altar e, de repente, dependendo no ministério, ter uma posição onde aparece bastante. Normalmente acontece muito com pregadores, com músicos, que sempre estão à frente de todos os cultos, todas as reuniões, eles estão à frente ali, porque tem que aparecer, tem que estar com o microfone na mão, tem que estar fazendo alguma coisa. Então, muitas pessoas entram por isso, porque acha bonito, acha legal, e acabam entrando por esse motivo. É um motivo ruim, esse é um motivo péssimo, mas é um dos campeões. O outro motivo é por status, por carga. Status de ter uma posição e a carga. O que é essa carga? O poder. Vamos traduzir para o poder. O poder que tem. Agora eu sou tal, agora eu sou isso, agora eu sou aquilo. Então tem uma posição e acredita que aquela posição dá uma certa liberdade, um certo poder para ela dentro do ministério, dentro da igreja. Outro importante também e ruim por interesse pessoal. Eu estou dentro desse ministério agora e eu posso ter algumas vantagens, eu posso ter algumas regalias, algumas coisas vai acontecer onde eu posso sair por cima das outras pessoas. Isso é errado. Tem pessoas que entram no ministério para ter essas vantagens ministeriais, vamos dizer assim. É um motivo muito errado e também está entre um dos primeiros aí. Claro, a competição. Existem pessoas que entram no ministério por conta de competir quem é melhor que quem, porque eu entrei agora, estou acima daquele, porque eu prego melhor, porque eu canto melhor, porque o meu ministério com as crianças é melhor, o grupo de irmãs na minha mão é melhor, enfim. Tem sempre esse que quer entrar para mostrar que o trabalho que está sendo realizado por aquele irmão, aquela irmã, naquele ministério, poderia ser melhor se estivesse na mão dele. Então, acaba entrando para tentar jogar essa pessoa de lado e ocupar o lugar dela. Isso também tem muito dentro dos ministérios. Eu estou dizendo, esse episódio é um pouco complicado de você ouvir e assistir ele, porque talvez você esteja fazendo isso. Talvez você já fez isso ou pensou dessa maneira. Mas a gente vai continuar. Esse episódio, volto a dizer, não é para te motivar, mas é para mostrar a realidade do que acontece dentro do ministério. Talvez as pessoas entram pela motivação, a emoção do momento. E de repente ela viu que é legal aquilo e eu quero participar. E ela ergue a mão e vai lá conversar com a liderança, eu quero fazer parte disso. E claro, se a liderança é tratada, né, se é uma liderança madura, não vai deixar, mas vamos supor que não, que deixa essa pessoa entrar. E ela entra motivada, emocionada, e conforme o andar dos dias, ela vai desanimar, ela vai desistir, ela não permanece, porque entrou por emoção
e não por fé, e não por crença, enfim, essa pessoa não vai dar certo. E nós temos todos esses ruins, tem mais, tá? Mas eu vou dizer aqueles que entram realmente por compromisso genuíno, por crer na palavra, por servir a Deus, sabe que está entrando no ministério não por homens, não por status ou outra coisa parecida, mas está entrando no ministério porque precisa, sentiu a necessidade, sentiu o chamado, ouviu Deus falar. E agora ela precisa trabalhar para Deus, para que a obra cresça, o reino venha até a igreja, o reino de Deus seja estabelecido dentro da igreja através dos irmãos, e ela vai trabalhar para que isso aconteça. Que esse é o sentimento e o desejo genuíno que nós dizemos quando alguém lança a mão no arado, né, e fala, eu vou fazer parte do ministério. Mas para deixar uma reflexão, a palavra de Deus diz lá em Jeremias, capítulo 17, no versículo 9, o coração é enganoso, o coração do homem é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então, é um versículo para deixar, para que você possa entender por quê. Nem sempre os nossos motivos ou os nossos sentimentos são puros. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Por que eu quero fazer parte? Por que eu quero entrar nesse ministério? Porque eu acho bonito, acho legal? Esse não é o sentimento. O sentimento tem que ser relacionado diretamente com a palavra de Deus e o próprio Deus. Aí você vai conseguir responder para você mesmo o porquê você quer entrar nesse ministério, fazer isso que você tanto almeja, tanto está desejando. Entrar no ministério não é brincadeira, não é um oba-oba. E tem algumas exigências. Dentro dessas exigências existe o compromisso. E esse compromisso, ele fala que não é quando você quer que vai acontecer o seu ministério, mas quando é necessário. Então, é algo muito sério. Você tem que ter o compromisso. Vai ter momentos que você vai ser chamado e, como você tem o compromisso com o ministério, talvez você marcou algum churrasco, marcou algum aniversário, marcou algum outro compromisso e você não sabia que você seria chamado. Claro, esses são raros de acontecer, mas existem aqueles que você já tem um compromisso marcado com a igreja, com o seu ministério, porém apareceu um casamento, apareceu uma festa de aniversário e você começa a tentar se esquivar disso até o momento que você fala, olha, não vai dar para mim ir. Então você acaba deixando o ministério de lado por um prazer, por algo aparentemente para você aí melhor, mais gostoso, mais prazeroso. Então, ele exige compromisso, o ministério exige compromisso. Sem compromisso não dá para ter ministério. A responsabilidade é algo que você tem que carregar dentro de você. Por quê? Você está representando algo maior, alguém maior do que você. E se você não ter essa responsabilidade, você vai envergonhar tanto o nome de Deus quanto o trabalho que ele está fazendo. Porque se você é um representante dele, que Deus é esse que faz de qualquer maneira, não tem a responsabilidade de entregar o que é correto, bom e perfeito. Então você tem que tomar muito cuidado, exige essa responsabilidade. A fidelidade. Por quê? A fidelidade nós temos para com a igreja, para com Deus e para com as pessoas. Está todo mundo aguardando você, todo mundo espera de você, que você esteja lá naquele dia combinado, que você esteja fazendo o seu trabalho. Seja fiel à sua igreja, seja fiel às pessoas que precisam daquilo que você sabe fazer. Não troque a sua igreja, o seu ministério, por outras coisas, por outras reuniões, outros lugares. Você assumiu um compromisso. Você assumiu um ministério, seja fiel a ele, até o dia em que você não quiser mais, você sair, ou seja, você desistiu do ministério. No dia que você não quiser mais, você sai, você não precisa ter essa fidelidade, mas enquanto você estiver dentro do ministério, você precisa ser fiel ao que você se propôs a fazer.
Você tem que ter maturidade. O ministério ele exige essa maturidade. A igreja, o lugar onde você está, não pode ter infantilidade, não pode se doer por qualquer coisa, não pode se machucar, ficar melindroso por alguma conversa, por alguma reunião que teve. No ministério sempre exige muita maturidade espiritual e maturidade cristã. Por quê? Existem conversas ali no meio ministerial que são mais duras, são mais rígidas. Porque o pastor, o líder, ele precisa corrigir quando necessário, ele precisa sempre alinhar o caminho de todos que estão no ministério. E eu lembro vocês que todo ministério ele tem os valores que regem os princípios daquele lugar, daquela igreja, daquele local. E esses valores são inegociáveis, assim como dentro de uma empresa. Não dá para negociar esses valores. E se você estiver andando fora desses valores, o seu líder ele vai te corrigir. Então você não pode ter infantilidade. Você tem que ter maturidade para ouvir e fazer aquilo acontecer da forma correta. Força espiritual. Isso exige muito, a força espiritual. Se você estiver fraco na fé, você vai desistir, você vai cair. Você tem que estar lendo a palavra, você tem que estar meditando, você tem que estar se alimentando espiritualmente todos os dias. Você tem que ter força na sua fé. Se a sua fé for fraca no seu dia mal, você vai cair, você vai desanimar. E claro, o sacrifício. Os momentos difíceis eles vão aparecer, as dificuldades vão acontecer. E você vai se entristecer, você vai se frustrar. A carne vai enfraquecer e você vai querer desistir, você vai querer parar. Isso, alguns irmãozinhos, algumas pessoas podem, de repente, falar alguma coisa que você não gosta. Se você não estiver preparado, você vai desanimar. Exige sacrifício, exige entrega. Não é por você, é por quem ele é e não por quem você vai se tornar. Então, lembre-se sempre, o sacrifício é por Jesus, pela sua palavra, não pelo seu ego, pelas suas vontades. Deixo aqui um versículo para vocês que eu gosto muito e eu carrego comigo, eu sempre lembro dele, porque é o que me motiva. Muitas vezes eu não estou motivado emocionalmente para fazer alguma coisa. Por quê? Porque muitas vezes a carne fala mais alto. Mas eu sigo esse versículo e eu vou mostrar eles para vocês e vocês vão entender. A palavra diz assim, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Pregue a palavra. Prepare-se a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda e encoraje com toda paciência e doutrina. Então isso me mostra que eu tenho que estar preparado em qualquer momento para pregar a palavra. E como eu prego a palavra? Só com o microfone? Não, com a minha vida. Eu sou espelho, eu sou imagem, eu sou a reflexão, eu reflito a imagem e semelhança de Deus, do Pai. Então, eu prego com tudo que eu faço, com tudo que eu vivo, com tudo que eu falo. E claro, microfone na mão, instrumento na mão, com o ministério que eu estou participando. Tudo isso contribui para que eu esteja preparado em tempo e fora de tempo. Existem momentos que nós vamos estar dentro da igreja, como é comigo, bem acabados, bem desanimados, mas eu estou preparado. E essa preparação ela vem da maturidade espiritual, maturidade cristã. Conhecimento da palavra, conhecimento daquilo que eu estou fazendo no meu ministério, conhecimento das pessoas, sabendo que todas elas precisam e esperam algo daquilo que eu vim trazer através das minhas habilidades e experiências no ministério. Elas esperam algo de Deus. Então, se eu estiver com as minhas habilidades em dias, minhas experiências em dias, o Pai vai me usar, Deus vai me usar, mesmo eu desanimado. Eu não preciso que todos os dias o Espírito Santo esteja me enchendo, mostrando que Deus está comigo. Mas o simples fato de eu saber que Ele é Deus, que eu já o aceitei, que Ele está comigo, é o suficiente para mim continuar no ministério, fazendo o que eu sei fazer. E claro, haverão os momentos em que Deus vai falar comigo. Mas nos dias que Ele não falar, nos dias que Ele não me tocar, não quer dizer que Ele me abandonou, não quer dizer que eu esteja sendo, muitas vezes, um mau servo ou um mau filho. Mas pelo contrário, é o momento de Deus se calar. Ele está calado, Ele está falando com outras pessoas, e comigo Ele está usando a minha vida para falar com essas pessoas. Então entenda isso, o ministério nem sempre vai ser algo espiritual.
muitas vezes vai ser algo racional. Faço porque é o certo, faço porque é o correto, faço porque é a vontade de Deus. Não faço porque eu estou motivado a fazer. Muitas vezes você vai se encontrar nessa situação, mas permaneça e faça. E o que acontece com quem não tem esse preparo espiritual? O que acontece com quem não tem essa maturidade espiritual? Primeiro de tudo, campeão aí entre os tópicos que eu vou apresentar para você é a carência. Meus amigos cristãos, as pessoas saem do ministério por carência. Porque o pastor não falou comigo, porque o presbítero não me cumprimentou, porque o irmãozinho falou que o que eu estou fazendo está errado, porque ninguém reconhece o que eu estou fazendo. A carência frustra muitas pessoas dentro da igreja, dentro do ministério. A carência é o campeão. Pessoas entram e estão carentes, precisam de elogio, precisam de um tapinha nas costas, precisam ser olhadas e reconhecidas. E essa carência acaba fazendo com que muitas pessoas saiam do ministério. Segundo lugar, a tristeza e a desmotivação. Por não terem suas expectativas atendidas, né? As pessoas ficam tristes, ficam desanimadas, porque às vezes não dá certo, o ministério não está correndo tudo bem, e a gente sabe que é luta. Nós sabemos que isso é muito complicado. Você fica o tempo todo tentando se motivar, porque não tem ninguém que te motiva. Porque o pastor está fazendo o serviço dele, os presbíteros e os diáconos o serviço deles, os músicos os deles, e aí de repente o teu é só você quem sabe fazer. Você não tem alguém acima de você que vai te ensinar o que você se propôs a fazer, porque senão essa pessoa estaria no teu lugar, correto? Então se você se propôs a fazer um trabalho dentro da igreja, procure se aperfeiçoar naquilo. Porque vai ter momentos que você vai estar triste. Nesse momento que você estiver triste, você tem que se fortalecer para se manter de pé, é o suficiente, se mantenha de pé. Não precisa ficar feliz e nem motivado a querer fazer algo grandioso. Só se mantenha de pé, porque Deus fala com quem está de pé. Na maioria das vezes, Deus fala para aqueles que estavam caídos, levanta-te sobre os seus pés. Se levanta, vou falar com você de pé, não vou falar com você deitado, desanimado. Então, tá triste, tá desanimado, desmotivado do seu ministério, só permaneça de pé. O que é permanecer de pé? Constância. Se mantenha constante no seu ministério, como eu falei ali atrás. Mantenha-se racional, fazendo o seu trabalho racionalmente. Em algum momento Deus vai falar com você, com certeza Ele vai te motivar, vai te dar uma injeção de ânimo, mas não desista. O próximo é o fogo de palha. É claro, isso todo mundo sabe que tem dentro dos ministérios, você já deve ter visto aquela pessoa que entra, uau, eu quero fazer, vou fazer, e apaga, dá um banho de água fria e dá uma desanimada. Já aconteceu muitas vezes comigo em algumas coisas que eu me propus a fazer e aí eu não dei continuidade, eu falei, deixa eu pensar certinho, porque eu sabia que era um fogo de palha, eu vi que aquilo não ardeu, eu parei, não queimou mais, eu parei, eu falei, não é para fazer. Muitos ministérios dentro da igreja eu poderia ter pegado, poderia ter assumido a liderança e eu pensei, eu vou ter tempo, eu vou conseguir entregar algo legal, eu vou conseguir fazer as reuniões que eu preciso, vou conseguir trabalhar com a minha família, vou conseguir trabalhar minha filha, minha esposa e o ministério, vou conseguir juntar junto com as coisas da minha empresa? Não, então eu não vou assumir essa responsabilidade. Eu penso muito hoje em dia para fazer algo dentro da igreja. Eu tenho as minhas responsabilidades, os meus compromissos, não largo mão de nenhum, estou cumprindo com todos eles, mas quando aparece algo novo, que eu sei que eu sou capaz de fazer e posso ajudar em alguma coisa, eu penso muito antes de erguer a mão e dizer, tô aqui. Eu penso muito, então eu já não faço mais isso, eu sei que eu não vou dar conta. Eu posso ser muito bom, mas o tempo e a disponibilidade, a energia que eu tenho hoje não vai ser o suficiente, porque eu tenho que entregar os outros que eu já tenho, as outras coisas que já tem sobre a minha responsabilidade. Por isso que eu digo para você escolher corretamente. É um fogo de palha? Pensa bem, analisa bem, aquilo vai ser legal? Não vai? Então é fogo de palha, abandona, não faça. E claro, as primeiras derrotas no ministério. As primeiras derrotas, elas vão aparecer, você vai ficar desmotivado, desanimado, não vai dar certo o seu projeto, talvez o seu líder vai falar não, porque não é legal isso que você quer fazer, e você acaba desistindo, isso não é para mim. E você já desiste de uma vez, você nem tenta, você fala, não é para mim, não gostei do jeito que falaram comigo, não gostei do jeito que me olharam, não gostei da resposta que fulano deu, não quero.
Ah, entrega a ele, quer fazer? Então ele faz melhor. Ah, ela faz melhor do que eu, então ela se vira. E aí você acaba saindo. E o pior, nesses momentos a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você acaba boicotando aquele que quer fazer, que assume a sua deixa. Você deixou, desanimou, alguém assume e você começa a pôr o dedinho podre lá, falando, não tá fazendo legal, eu fazia melhor, eu tinha outras ideias e acontecia assim. Então toma muito cuidado para entrar no ministério e já pensando em desistir, já pensando se alguém falar alto comigo, eu já saio. Nem entra, porque além de ser um fogo de palha também, você vai acabar prejudicando aquele que vai fazer melhor do que você, mas você não vai deixar de fazer. Toma cuidado com isso. E claro, agora eu deixo para você aí como você se mantém firme no ministério para aqueles que realmente desejam estar no ministério. Eu quero, de qualquer maneira, eu quero estar lá, eu vou estar lá, eu amo a Deus e eu quero fazer por Deus. Então tá, vamos lá. Primeiro, você tem que entender que o ministério não é sobre você, é sobre Deus. Eu anotei aqui e eu vou seguir. O ministério é sobre Deus, não é sobre quem nós somos, mas sobre Deus. Você vai falar de quem? De Deus. Tudo que você vai fazer é sobre quem? Sobre Deus. O seu pensamento é sobre quem? Sobre Deus. Acabou, não é sobre você. Você vai ser o instrumento usado, tá bom? Pensa assim, você vai ser o vaso que vai ser usado sobre alguém e não de você, tá? De quem é que você está falando? Sobre quem? Por quê? Como? Então, primeiro de tudo é sobre Deus. Acabou. Eu acredito que só esse já seria o suficiente para você saber se você deve ou não escolher participar do ministério da igreja. Segundo, você tem que estar preparado para as críticas e para a pressão psicológica, a pressão que vai ser o ministério. Nós somos muito cobrados. E esse cobrados não é em relação de estar lá, mas é em relação de fazer acontecer da maneira correta. Então, muitas vezes você está fazendo, mas está fazendo de maneira correta. Então vai vir uma cobrança. Olha, não é assim que Deus quer. Olha, não é assim que você deve fazer, porque Deus não recebe isso que você está fazendo. E isso, às vezes, pode te machucar, pode te ferir, porque você vai falar, poxa, estou fazendo melhor. Mas, às vezes, o seu melhor não é aquilo que Deus aceita. Então, você tem que estar preparado para receber essa crítica. Você tem que estar preparado para esse tipo de pressão. Você, às vezes, pode saber fazer, mas não da maneira correta, da maneira que se deve ser feito. Lembra que eu falei lá da cultura da igreja, os valores da igreja? Então, você tem que seguir aqueles valores. Por isso que quando você vai entrar no ministério, pergunta lá para o seu líder quais são os valores dessa igreja. Qual é a cultura dessa igreja? Porque entendendo os valores e a cultura da sua igreja, do seu ministério, você vai saber se você consegue ou não fazer e entregar aquilo que você está querendo adquirir para a sua vida. Terceiro, ter a vida com Deus fora da igreja. Isso pega muito. Você tem que ter uma vida de comunhão com Deus fora da igreja e principalmente de testemunho. Porque o ministério, ele é um holofote, ele é uma vitrine daquilo que acontece dentro da igreja, daquilo que Deus representa dentro daquela igreja. E se você fora dela estiver fazendo coisas ruins, negativas, que vão denegrir a sua imagem, principalmente a imagem de Deus, é melhor que você não pegue o ministério. Você tem que estar bem fora da igreja com Deus. Você vai refletir a imagem e semelhança do Pai. Se você não estiver fazendo isso corretamente, vai dar ruim e o seu ministério vai acabar antes mesmo de começar. As pessoas vão olhar e falar, mas essa pessoa está agora à frente desse ministério? Essa pessoa agora tem esse cargo? Aí você pode até fazer com que outras pessoas se desviem e o sangue delas, Deus vai requerer da tua mão. Porque com o seu testemunho de vida você fez outros pecarem e se desviarem. Se você estivesse andando corretamente, talvez essas pessoas estivessem ainda dentro da igreja, dentro do ministério e poderiam ser salvas. Então toma cuidado, é muito sério. A sua vida fora das paredes da igreja é muito sério. Toma cuidado com isso. Quarto, nem sempre você vai ser valorizado ou alguém vai dar um tapinha nas suas costas. Por exemplo, eu tenho o meu ministério, a minha responsabilidade. E dificilmente eu fico olhando a do meu próximo. Eu acredito que ele está fazendo o correto. Porque eu estou preocupado com o meu. Eu tenho que entregar corretamente o meu. E claro, quando é que eu vejo o trabalhar do meu companheiro, dos meus irmãos? Quando eu não estou fazendo o meu. Quando, por exemplo, eu toco na banda da igreja. Então eu estou lá tocando. Mas no momento da palavra é o momento que eu vou ver se o pregador, o pastor está fazendo corretamente. Como? Se a palavra é uma palavra boa, se a palavra é uma palavra de Deus, se ele estudou, se ele usa linguagem correta, se ele não fala um português errado, então eu vou saber que ele está fazendo corretamente. Quando, por exemplo, eu vou no banheiro e lá o banheiro está limpo, está correto, eu sei que
A pessoa responsável pela organização, a limpeza do ambiente, está fazendo um trabalho correto. Quando eu quero me sentar e eu olho, chego na igreja um pouquinho atrasado, não tem nenhum lugar para eu sentar, de repente vem um diácono e fala, vem aqui, ó, eu vou te levar, e me leva lá para o local, então eu sei que ele está fazendo o trabalho dele corretamente. Então você só vai conseguir ver isso quando você não estiver fazendo o seu. Mas enquanto eu estou tocando, adorando junto com a banda da igreja, o ministério de louvor, eu não consigo ver o trabalho de ninguém, a não ser dos meus companheiros que estão tocando junto comigo. Se ele bater uma nota errada, se o baterista está no tempo errado, e aí eu vou saber, vou conseguir identificar, e eu vou olhar para ele, ó, se arruma aí, dá uma força aí, vamos fazer corretamente. Então isso eu consigo ver. Mas nesses momentos não vai dar para ver. Então é nesse momento que você tem que entender que nem sempre você vai receber um tapinha nas costas, porque alguém está olhando o seu ministério, está olhando o que você está fazendo, ou vai te elogiar por conta disso. Mas, se você viu, e agora você sabe disso, e você foi no banheiro, está limpinho, você está sendo bem direcionado quando você chega no culto, e as coisas estão acontecendo, não deixe de elogiar. Porque se você sente falta, imagine quem está fazendo também quer ser reconhecido. Parabéns, aquele que cuida do estacionamento lá fora, cuida dos carros, dá um parabéns, elogia, fala, ó, bom trabalho, ó, tá show, tá legal, tá muito bom. Então, você tem que saber também que as outras pessoas estão esperando esse elogio que você deseja ter. E o quinto e último, você tem que persistir mesmo quando tudo parecer que está difícil. Só persista, só se mantenha constante. Faça. Se tiver um dia muito ruim, muito chato, triste, desanimador, faça. Faça nos outros dias, só permaneça que vai vir um momento bom, porque para todos nós tem um dia mau, tá? Não é porque nós estamos no ministério que tudo é flores, ao contrário. Nós carregamos um peso espiritual junto com a liderança da igreja, por isso que existem ministérios que é para dividir esse problema. Por exemplo, novamente vou falar de mim porque eu entendo do meu ministério. Eu estou tocando, adorando a Deus com o meu instrumento. O peso de adoração, o peso espiritual, nós temos que trazer a adoração do céu e derramar sobre a igreja. Nós somos o canal de bênção, o canal que vai fazer toda a igreja, todo o ministério adorar, glorificar a Deus naquele momento de adoração, na adoração do louvor. Então nós temos que trazer músicas boas, nós temos que tocar as notas corretamente, nós temos que fazer acontecer. Muitas vezes, não vou dizer poucas, mas muitas vezes quando nós estamos tocando, nós estamos desanimados, nós estamos com problemas em casa, problemas na empresa, eu digo por mim, e às vezes a nossa mente está um pouco perturbada, mas nós estamos tocando, e de repente eu olho lá para baixo, eu vejo as pessoas adorando, glorificando, chorando, então eu vejo, obrigado, eu falo para o Espírito Santo, obrigado por eu ter vindo, porque é para isso que eu estou aqui, para que a unção de Deus desça sobre mim, e mesmo que eu não esteja bem, mas as pessoas estão recebendo aquilo que vem do céu, então eu vejo Deus usando a minha vida. Então, permaneça, só vá e faça, porque no dia seguinte você vai estar bem. No dia seguinte você vai ser renovado, Deus vai te motivar. Então, muitas vezes, quando eu estou desanimado, eu estou tocando assim, eu dou uma olhada assim e vejo o pessoal adorando. E aí é o momento que eu fico bem, que eu fico alegre, que eu vejo que realmente Deus está fazendo algo através da minha vida, da vida dos meus irmãos que estão tocando junto comigo. E isso é maravilhoso, tá? Só permaneça, não desanime. É um dos segredos que eu trago para você, que eu vivo comigo. E claro, eu vou deixar um versículo a respeito disso, que diz assim, lá em Mateus 16, no capítulo 16, no versículo 24. Se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí, fala de renúncia. Você tem que renunciar tudo que você está sentindo na carne, tá? Faça pelo Espírito, faça pela razão e não pela emoção. E nos momentos que você tiver que sentir a emoção, sinta a emoção. Mas nos momentos que a emoção não falar mais alto, o sentimento não falar, a espiritualidade não falar, haja pela razão. Você vai agir corretamente e Deus vai te usar da mesma forma. Lembre-se que o ministério não é sobre o que você ganha, mas sobre o que você entrega. O que é que você está entregando no seu ministério? Muitas vezes você não vai ganhar nada, mas você tem que entregar muito. E esse muito é Deus, tá? Porque você está falando, fazendo, mostrando algo que não é seu, mas algo que é de Deus. Então você está entregando muito. Você pode achar que não, mas o pouco que você acha que não, para Deus é muito. Seja fiel nesse pouco, que Deus vai te colocar no muito. Agora, faz sentido essa palavra para você? Então, entregue. Não é sobre o que você vai ganhar, é sobre o que você vai entregar.
Então, ministério é para quem tem compromisso. Ministério é para quem não vai desanimar, não é um fogo de palha que não vai durar dentro da igreja. Ministério é um privilégio, porque se você foi chamado e Deus permitiu você estar à frente do ministério, você foi privilegiado para falar das coisas dele e não das suas coisas. Falar de alguém é muito bom, é muito gostoso, principalmente quando você tem autoridade para isso. Então é um privilégio você conhecer e ter a oportunidade de poder representar alguém dentro da igreja ou dentro do seu ministério. Claro, fica aqui algumas dicas e algumas reflexões, mas principalmente agora eu vou dizer para você algumas coisas que eu até anotei aqui. Se você quer fazer parte do ministério, primeiro, servir com compromisso. Segundo, não entra pensando no bem que você vai receber. Você tem que pensar bem no peso da decisão antes de entrar. Você não vai receber nenhum bem, essa que é a verdade. Você vai entregar muito e receber zero. Você vai receber de Deus, mas dos homens não. Então pensa bem antes de entrar. Se você já entrou e desistiu, então é porque você foi um fogo de palha e Deus não chamou você para ser fogo de palha. Se você pensa em voltar novamente, acende a chama aí dentro e pensa bem também, da mesma forma que eu falei anteriormente. Pensa bem, é isso mesmo? Você quer voltar? Se você quer voltar, tem espaço? Tem. Nós precisamos de muitas pessoas para trabalhar dentro da igreja. Quem lança a mão no arado e fica olhando para trás não é digno de Deus. Então, se você quer entrar novamente, entra, mas sem ficar olhando para trás, sem ficar olhando, eu não tinha essas responsabilidades, eu não tinha esses pesos. Você vai ter peso. Não tem como eu falar que não. Você vai ter peso, você vai ter responsabilidade, você vai ter compromisso e você vai ter muito problema com os irmãos. Muitos. Mas é isso. Deus chamou você porque você consegue lidar com essa carga. Você consegue lidar com esses problemas. E lidar com pessoas é o normal do nosso dia a dia. Só que dentro da igreja, você faz isso gratuitamente, né? Eu esqueci de mencionar isso. Na igreja, o ministério normalmente é gratuito, você não ganha nada para estar lá e recebe muita porrada, você recebe muita porrada espiritual, muita pressão espiritual e tudo isso de graça. E é claro, quando eu falo de graça, é de graça financeiramente, mas também você tem a graça de Deus que te mantém de pé. E essa nada pode derrubar. A graça de Deus que está sobre aqueles que estão no ministério é muito maior do que qualquer recompensa que você poderia ter por estar fazendo parte do ministério da sua igreja. Deus abençoe você. Espero ter abrido os seus olhos a respeito do ministério. Queria falar muita coisa aqui, muita coisa mesmo a respeito do que eu passo, do que eu vivo, mas isso é um pouquinho só da situação daqueles que querem entrar no ministério, querem fazer parte das reuniões, querem fazer parte de alguma coisa dentro da igreja. Leve a sério, não é brincadeira. Uma frase que eu deixo para você aqui, já disse esse versículo, esteja preparado em tempo e fora de tempo. Se você estiver preparado, tudo vai dar certo. Sem preparo, sem preparação, sem capacitação, você vai pagar um preço muito alto se você quiser fazer parte e participar junto com o corpo de ministério da igreja. Deus abençoe e até o próximo episódio. Tchau!